paz, queridos, com a graça de Deus, chegamos à lição de número 11 das lições bíblicas da CPAD. Nós já estamos no finalzinho do segundo trimestre de 2024, que tem como título A Carreira que nos está proposta. Nós estamos em uma jornada, nós estamos em direção ao nosso lar. Eu sou a professora Miriam, estou aqui semanalmente para apresentar dinâmicas, para contribuir com o ensino e aprendizagem da Palavra do Senhor. Agradeço a todos pelas inscrições, pelos comentários, pela presença. Sejam todos muito bem-vindos na paz de Cristo e eu rogo a oração dos irmãos ao meu favor. A lição de número 11 tem como título A Realidade Bíblica do Inferno. Sabemos que muitos negam a existência do inferno. Muitos não querem falar ou acreditar. E muitos até falam ser incompatível um Deus amoroso ter criado o inferno. Só que o próprio textuário vai dizer assim, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi criado para o ser humano. Olha o que diz o textuário. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o inferno foi criado e ele existe e ele é real, porque nós vamos falar à luz da palavra de Deus, como diz o próprio título, a realidade bíblica do inferno. Então, mesmo que muitos negam a sua existência, mesmo que muitos falem que é incompatível ou que um Deus tenha criado o inferno, mas nós já sabemos, primeira coisa, o inferno não foi criado para o ser humano, mas as escolhas ou a renúncia ao amor, ao presente que foi nos dado na cruz, como diz lá em João 3,16. O nosso Deus, ele amou a humanidade e ele enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós temos um convite a aceitar Jesus Cristo. Nós temos um convite para aceitar este amor, porque ele nos resgatou, ele nos redimiu e ele nos salvou. Porém, nós somos dotados de livre-arbítrio. Então, fica a cada um escolher como que quer viver a sua vida, como que passará a eternidade. Se há eternidade para aqui, trilhar, como diz aqui, o caminho de salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, ou se vai recusar essa oferta de salvação e terá o destino que muitos não querem falar. E eu até lembro uma pergunta que uma aluna uma vez me fez, hoje ela é uma colega de trabalho, mas ela perguntou assim: se Deus é tão bom, por que ele criou o inferno? Primeiro, nós já temos aqui a resposta. O inferno não foi criado para o ser humano. Na hora o Senhor me deu uma resposta para falar, eu até gravei um shorts aqui que eu falei sobre isso, e eu falei assim para ela: olha, imagina que você está com o seu filho e o seu filho está caminhando em beira, né, próximo a um precipício. E você fala: filho, não vá por aí, é perigoso. E o seu filho continua indo. E você sabe que ele vai cair. E você fala: filho, venha, não vá, é perigoso. E o seu filho continua indo. Aí, digamos que o seu filho está para cair e você coloca a mão e fala: filho, me dá sua mão que eu vou te tirar daí. E ele se recusa a pegar em sua mão para sair e cai. Aí eu perguntei: a culpa é sua ou do seu filho? Aí, neste momento, ela ficou meditando e eu creio que foi o Espírito Santo que deu aquela resposta na hora, porque a palavra do Senhor, ela produz mudança. É a palavra do Senhor que tem o poder para transformar vidas, porque ela vai até a divisão da alma e do Espírito. Então, que nós possamos falar, que nós possamos lançar semente, o Espírito Santo de Deus naquele coração, como as sementes que são lançadas, que o Espírito Santo, aquele que abrir a porta do seu coração para o Espírito Santo, aí a pessoa será transformada. Então, as pessoas podem até falar que o inferno é incompatível, mas nós, as nossas escolhas, a nossa vida aqui é que vai definir como será a nossa eternidade. E para essa aula eu quero apresentar duas dinâmicas, na verdade são três, uma integrada à outra. Primeira dinâmica, como nós temos a palavra-chave que é inferno, nós vamos fazer um acróstico para explicar o que é e o que não é o inferno. Então aqui, na letra I, o professor vai começar perguntando assim para os seus alunos: olha, o que não é
o inferno com a letra I? O professor vai falar assim, olha, o inferno não é uma invenção. O inferno, ele é real. E é isso que nós vamos estudar hoje, a realidade bíblica do inferno. E também ninguém vai para o inferno de forma inocente. Por que não? Porque é marcado por nossas escolhas. A oferta de perdão está aí, a graça do Senhor, aquele que rejeita a graça, aquele que rejeita trilhar nos caminhos do Pai. O Senhor convida, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas aqueles aqui na letra I ainda, que preferem viver na incredulidade, que não querem abraçar a fé, que não querem abraçar a Jesus Cristo, porque ele diz que ele é o caminho que conduz à vida eterna. Então, aqui, o que o inferno não é? Uma invenção. E também, da mesma forma, ninguém vai para o inferno de forma inocente, como esse menino que estava trilhando. Quando a mãe chamava e ele se recusava a atender o chamado da mãe, da mesma forma, o Senhor chama a todos, o Senhor convida a todos, o Senhor requer que todos confessem como Senhor e Salvador das suas vidas, mas aqueles que rejeitarem essa oferta de amor, essa oferta de perdão, aquele que rejeita a graça do Senhor, aqueles que preferem viver também na letra I, na incredulidade, aí vai ter o quê? O destino do inferno, que não foi criado para ele, mas como ele decidiu, mas como ele rejeitou, ele terá esse destino. E aqui, na letra N, então o inferno é o destino daqueles que negam a fé, aqueles que negligenciam o chamado de salvação, o chamado de perdão. E aqui na letra F, o que é o inferno? Como que o inferno é tratado à luz da Bíblia? É tratado como um local que foi criado, preparado para o diabo e seus anjos, e é marcado como fogo eterno, como fornalha ardente, como fogo inextinguível, então algo que não apaga. Então, como nós estamos falando aqui em fogo que não se apaga, em fornalha, nós estamos falando que é algo terrível, é algo que não dá para se controlar. E este fogo eterno, como nós já falamos, não foi criado para o ser humano, mas é fruto aqui da letra E, das escolhas. Então, aqui na letra E, então o inferno é marcado pelas escolhas, porque ele é fruto das escolhas daqueles que preferem viver deliberadamente em rebelião ou rejeitando o amor do Senhor, rejeitando a graça que lhe foi ofertada. E aqui o inferno, na letra N, ele é nostálgico. Por quê? Porque a pessoa vai estar em sofrimento eterno e vai lembrar, vai sentir agonia, vai sentir saudade e vai sentir tristeza. Quando falamos em nostalgia, nós estamos falando lembrança que dói, lembrança que machuca, e muitos vão lembrar e vão verificar o quê? Por quê na letra O? Porque não viveram em obediência à palavra do Senhor, porque rejeitaram a graça. Então vai ser lembranças amargas, lembranças de tristeza. Quando nós verificamos a passagem do rico e Lázaro, o que o rico fala? Olha, deixe que eu vou lá avisar os meus. Então ele lembrava, eles tinham consciência. Por isso que a palavra do Senhor nos convida, porque enquanto há vida aqui há esperança, mas depois da morte segue-se o juízo. Então que nós possamos refletir como que nós vamos passar a nossa eternidade, porque à luz da palavra do Senhor, o inferno ele é real, mas ele não foi criado para nós, ele não foi criado para o ser humano, mas aqueles que rejeitam essa oferta maravilhosa de perdão, de graça, de amor, acabarão por ir para este destino. Então, dessa forma, nós podemos ir para a segunda dinâmica, que nós vamos falar sobre escolhas. O professor vai precisar de 2 copinhos descartáveis e o professor vai falar assim para os seus alunos: olha, eu tenho aqui 2 copinhos descartáveis. Aí o professor fala assim: olha, aqui dentro tem algo escrito e cada um de vocês podem escolher qual copinho vocês querem. Aí o professor vai verificar, ver o que eles vão falar e eles vão poder decidir. Aí o professor fala assim, ó, quem prefere o copo laranja? E o professor fala assim, quem prefere o copo verde? Na hora da dinâmica, o professor pode ser qualquer copo, pode ser a mesma cor, não importa. O que importa é o que está dentro do copo.
E aí o professor vai esperar eles escolherem. Depois que eles escolherem, aí o professor vai tirar o que está escrito e vai falar para eles lerem o que está escrito. E aqui vai estar escrito qual é o seu destino, céu ou inferno. Aqui no outro, o professor vai pedir novamente para ele ler o que está escrito. Vai estar escrito a mesma coisa. Qual é o seu destino, o céu ou inferno? Aí o professor fala assim, olha, por que aqui vocês escolheram? Mas aqui está a mesma pergunta para os dois. Porque eu poderia ter colocado aqui dentro céu e aqui dentro inferno. E depois iria falar assim, olha, você que escolheu. Mas isso aqui é algo que é pessoal. A nossa escolha, o nosso destino é marcado por nossas escolhas. Aí o professor pergunta assim, olha, a vida que eu estou vivendo hoje, qual é o destino que me está preparado? As nossas atitudes hoje, a forma que nós estamos vivendo hoje, nós estamos caminhando para onde? Para o céu ou para o inferno? Porque a palavra do Senhor nos ensina que a porta é estreita, o caminho é estreito que conduz à salvação. Então, as nossas escolhas, as nossas atitudes, a nossa vida tem que ser uma vida de renúncia para chegar e para um dia alcançarmos a nossa morada, Jerusalém Celestial. Nós temos que viver aqui testemunhando do Senhor. Nessa lição nós estamos estudando que é um caminho de perseverança, é um caminho de santidade para chegarmos ao céu. A escolha depende de cada um de nós. Nosso destino é fruto das nossas escolhas. E aqui, falando de escolha, nós vamos falar aqui da segunda dinâmica. Aí o professor vai perguntar assim para os seus alunos, o que tem de comum entre o céu e o inferno? Aí o professor espera verificar o que eles vão falar. Aí o professor vai mostrar essa imagem para eles e vai perguntar assim, olha, o que foi preparado para o diabo e seus anjos? Eles já vão saber, vão colocar inferno. E fala assim, qual que é o destino do cristão? Qual que é o destino daqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador? É o céu. Aí vai estar o nome inferno e o nome céu. Aí o professor pergunta novamente, o que tem de comum aqui no céu e no inferno? Aí o professor vai esperar eles falarem, aí eles podem falar, olha, a letra E tá até no meio. Tanto no meio do céu tem a letra E, quanto no meio da palavra inferno tem a letra E. Aí o professor vai falar assim, olha, exatamente isso. Olha, o nosso destino, se será o céu ou o inferno, é marcado pelas nossas escolhas. E o que tem de comum é que o céu ele é eterno e o inferno também ele é eterno. Então depende de cada um de nós abraçar a salvação, abraçar e trilhar o caminho da salvação e entrar pela porta estreita e viver com base na palavra do Senhor, porque o caminho largo é o caminho que conduz à perdição. E mais uma coisa aqui, aí o professor pergunta, e o que vocês notaram aqui nessa imagem? O que tem aqui nessa imagem? Aí eles vão falar. E se eles não falarem, o professor fala, olha, aqui tem uma cruz. Então, o que vai definir se nós vamos para o céu e para o inferno? É exatamente isso, crer no sacrifício de Jesus, abraçar essa graça que nos foi ofertada, reconhecer os nossos pecados, reconhecê-lo como Salvador e Senhor das nossas vidas e é estarmos ao pé da cruz, não se afastando do Senhor, trilhando esse caminho estreito para um dia nos encontrarmos com Ele. Então, nós estamos vivendo aqui. O inferno é uma realidade triste, é triste falar no inferno, mas pior é irmos para lá. Então que nós possamos pedir para o Senhor, Senhor, abra os meus olhos espirituais, desperta-me, Senhor, a cada dia, como nós aprendemos na aula passada, que a nossa consciência, e nós possamos desenvolver uma consciência de santidade, discernimento pelas coisas do alto, que possamos viver à luz da palavra do Senhor, porque por enquanto nós estamos aqui, mas o dia da manhã não nos pertence. Então, que nós possamos, qual é a nossa realidade hoje?
porque a nossa realidade hoje, as nossas escolhas de hoje definirão como nós passaremos a eternidade. Então que nós possamos abraçar Jesus Cristo e viver para Ele todos os dias, para um dia nós nos encontrarmos com Ele e vivermos eternamente com Ele. E a verdade prática diz assim: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Então que nessa jornada possamos ficar aos pés da cruz, fazendo a vontade do Senhor, pedindo a graça dele, pedindo a força dele para nos encontrarmos com ele. Então, essas são as dinâmicas, espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!